Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar ao Senhor por mais esse dia. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que estão aqui também, Diácono Lúcio Leal, nosso irmão Evandro. Glória a Deus. Né? E nós estaremos hoje, irmão, trazendo aí a primeira lição do quarto trimestre, tá certo? Que tem por tema o livro de Jó, para aqueles que já conseguiram comprar a sua revista, né? A revista é essa, e nós estaremos aí hoje ministrando a primeira lição desse quarto trimestre que tem por tema o livro de Jó. Pai do Senhor, Diácono Lúcio Leal, saúde aos nossos irmãos. A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui, onde nós vamos hoje estudarmos essa revista com o título da lição, o livro de Jó. Nós vamos entender então todo o processo que aconteceu no livro de Jó. Nós vamos ver durante todo esse trimestre, onde ela é toda subdividida. Nós vamos então ver toda a história de Jó, entendermos o porquê de todo aquele sofrimento e entendermos o que Deus quer falar conosco através do livro de Jó. Então, vamos dar início à nossa lição de número 1, tá certo? O livro de Jó. Se você puder, acompanhe aí na sua casa, através da sua revista, tá certo? E nós já estaremos aqui iniciando através do textuário e da verdade prática, que nós sempre temos o costume de fazer aqui antes das nossas lições. Eu vou pedir aqui ao irmão Evandro para fazer a leitura do textuário e em seguida da verdade prática, tá certo? E em seguida eu vou estar lendo aqui a leitura bíblica em classe, para já estar passando aqui para o nosso Diácono Lúcio Leal, que está fazendo a introdução da nossa lição desse quarto trimestre, essa primeira aula desse quarto trimestre, que eu tenho certeza que será muito importante. Quero ressaltar aos irmãos que essa lição ela tem por objetivo esclarecer algumas coisas importantes para os irmãos, para que as próximas lições sejam mais fáceis de ser compreendidas. Então, pedimos a paciência dos irmãos. É um livro bastante teológico, mas que nós queremos aplicar aqui da melhor forma para as nossas vidas. Leia para nós aí, irmão Evandro, o textuário e a verdade prática aí, para nós estarmos acompanhando, juntamente com nossos irmãos que estão em casa. Glória a Deus. Meus queridos, lição de número 1, com o tema o livro de Jó, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. A leitura bíblica em classe, irmãos, a primeira leitura está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A segunda leitura em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14, 19 e 20. E Tiago, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, 14 diz: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Tiago capítulo 5 diz o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Então, a partir desse momento, nós estaremos aí já introduzindo a nossa lição com o Diácono Lúcio Leal. Pronto, na introdução, nós vamos ver o quê? Que esta obra do livro de Jó
traz o quê? Esperança para nós, para todos nós que temos perdido talvez o sentido da vida. Na verdade é que esse livro de Jó, por incrível que pareça, todos nós nos identificamos com ele. Porque quem de nós que não já passou por uma situação como essa de Jó, não do grau que ele passou, mas do grau, vamos supor, de ser acusado de alguma coisa que você não fez? E o livro de Jó, nós vamos ver durante todo ele que nos fala isso. Vai ser as acusações, a defesa e Deus defendendo aquele seu servo. Então é um livro que todos se identificam com ele. Todos em algum momento têm identificação com o livro de Jó. Portanto, que é um livro tão interessante, tão importante para nós, servos de Deus, conhecermos. E talvez as pessoas não se interessem tanto em ler o livro de Jó, mas durante esse trimestre nós vamos explanar bastante sobre o livro de Jó, e eu creio que você vai ver como é um livro maravilhoso, um livro realmente que é bênção para nossas vidas. Exatamente. Então é importante nós já partirmos, irmãos, nessa lição. Eu já queria até despertar os irmãos a refletirem um pouco a respeito do que nós vamos comentar agora. Por que o livro de Jó ele é um livro desafiador para as nossas vidas e por que ele é tão importante? Analise conosco. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas estiveram sofrendo agora durante a pandemia? Quantos servos de Deus, quantas pessoas fiéis ao Senhor, quantas pessoas que têm uma vida com Cristo, uma vida abençoada em Deus? Quantas dessas pessoas não padeceram, não sofreram com a contaminação desse vírus, né? Algumas até morreram. E a pergunta que não quer calar no livro de Jó é exatamente essa: por que os justos sofrem, né? E por que os ímpios prosperam? Esse é o sentido central do livro de Jó. E aí é importante nós pararmos para entender: será que essa teologia que prega que nós, enquanto crentes, né, pessoas salvas, será que nós não podemos passar por adversidade? Será que não é correto o cristão sofrer? Será que não foi Jesus que alertou que no mundo nós teríamos aflições, né? Esse livro, ele é um choque, ele bate completamente de frente com a teologia da prosperidade, né? Que prega que se você está passando por algum problema é porque você está em pecado. Se você está passando por alguma adversidade é porque você não está tendo uma vida santa diante de Deus. E nós mostraremos por intermédio do livro de Jó, né, que tudo isso, né, precisa ser muito bem observado. E aqui eu queria deixar uma dica, né, para os professores de escola bíblica dominical, quando forem ministrar as suas aulas, ter esse total cuidado com a interpretação do livro de Jó, né? Esse cuidado com quem fala, com quem ouve, quem é a pessoa que está envolvida, já que nós estamos tratando de uma prosa, de uma poesia. Então, tudo isso é preocupante no livro de Jó. Diácono Lúcio Leal acabou de dizer que pouca gente gosta de interagir com o livro de Jó, exatamente por causa dessas dificuldades, né? Porque muitas vezes passa despercebida a hermenêutica desses livros. E por incrível que pareça, são os livros que mais geram heresias, né? São esses livros poéticos, porque muitas vezes se lê um texto, mas não se sabe se quem está falando é Deus, se quem está falando é Jó, se quem está falando são os amigos de Jó, e muita gente faz essa confusão. Então nós aconselhamos ao professor de escola bíblica dominical, na sua igreja, tenha esse cuidado com a interpretação dos textos, né? Com a colocação hermenêutica dos textos, porque, né, nós sabemos das dificuldades que esse livro traz. Não é à toa que os teólogos liberais, né, Diácono Lúcio Leal, eles consideram o livro de Jó como uma narrativa fictícia, né, como uma história não verídica. E nós iremos provar para os irmãos que a história de Jó não é ficção e que não há espaço para teologia liberal, para os teólogos liberais desacreditarem da veracidade das escrituras por causa do livro de Jó, ou da própria história de Jó, porque nós mostraremos que Jó foi um ser humano, foi uma pessoa que viveu em dado momento da história e que fez parte da história e que deixou grandes coisas aí
para as nossas vidas. Então, é um cuidado que nós estaremos tendo aqui, e também pedimos que os irmãos tenham aí quando forem ministrar as aulas presenciais, porque é um livro que aqui e acolá traz uma duvidazinha à mente de quem está ouvindo as lições. Glória a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. A nível de introdução, ouvimos tudo isso, a qual nossos irmãos já se expressaram. Mas lembrando a você, irmãos, que o livro de Jó é algo de interessante para nossas vidas. Lembrando a você que no livro de Jó podemos tirar muitas conclusões que são ricas para nossas vidas. O livro de Jó, irmãos, como já foi falado, não é uma ficção, e sim algo histórico e real. Lembrando a você que tudo isso nós vamos estar falando acerca do livro de Jó nesta tarde. Agora, interessante aqui quando o Diácono Cláudio falava sobre o livro de Jó aí, e eu achei interessante que eu tive esse problema de saúde, né? Se os irmãos talvez não foram informados, eu tive um problema chamado síndrome de Bell. E chegam aqueles irmãos assim que quer dizer alguma coisa e dizer, como é que o irmão está na igreja? Está bem na igreja, sabe? Querendo fazer aquela insinuação. Associar, né, o brother? Aquela insinuação de associar a minha enfermidade a sendo que alguma coisa de errado estava comigo. E isso é uma das coisas que nós vamos aprender nesta lição, irmãos. E eu me vi como Jó, né? Porque eu percebi a perspicácia do irmão de querer assim, sabe? Como é que você está na igreja? Como é que está em casa? Está bem com a mulher e tal? E eu, mas eu tô... Será que é por causa da doença? Mas era por causa da doença, mas era um sentido, ou seja, era como se fosse um amigo de Jó, sabe? Querendo que eu dissesse alguma coisa para ele poder implantar e dizer, por isso está com essa enfermidade. Quer dizer, então, assim como o Jó passou por isso, eu também passei. E agora recente, né? Recente. E aí é importante, por isso que nós falamos a respeito da hermenêutica correta do texto. Por quê? Porque os amigos de Jó, algumas pessoas defendem a teologia dos amigos de Jó. Ah, se ele está passando por problema, é porque tem alguma coisa de errado. E aí, o lindo da história de Jó, irmãos, é que Deus vai provar, no final de tudo, que a teologia dos amigos de Jó eram teologias erradas. Eram pontos de vistas equivocados sobre a pessoa de Jó e muitas vezes sobre a própria pessoa de Deus. Deus vai mostrar no contexto da história que quando Deus ele tem um propósito na vida de alguém, passar por problema não significa perder tudo. Não significa, pelo contrário, nós vamos descobrir aqui no livro de Jó que ainda que o homem perca todas as coisas, se Deus quiser algo com aquele homem, ainda assim Deus vai transformar a situação dele e vai fazer na vida dele o que fez na vida de Jó. Ressurgir das cinzas, né? Fazer com que ele ressurja. Porque, sabe por que eu acho lindo isso, Lúcio? Porque, irmão Evandro, os nossos irmãos que nos assistem, porque é exatamente... A nossa revista, ela vai dizer o seguinte, a fragilidade humana e a soberania divina. Então, é exatamente na fraqueza humana, na fragilidade do homem, que a gente descobre a soberania de Deus. Algumas pessoas até já nos perguntaram, eu lembro que eu conversei isso já com a irmã Terezinha, alguns outros irmãos. É importante a gente destacar, irmãos, que se o homem fosse todo poderoso, sempre perfeito, não havia espaço para a glória de Deus, para a soberania de Deus. A soberania de Deus aqui, ela aparece exatamente quando o homem se torna frágil. É quando o homem se torna fraco que Deus triunfa sobre ele e mostra para as outras pessoas. Vou dar um exemplo. Quando nós estamos executando uma tarefa, geralmente a gente pensa, eu não tenho capacidade para fazer. E aí, nós nos sentimos capacitados por Deus para fazer aquela tarefa, exatamente para que a gente entenda que pela nossa capacidade nós não conseguiríamos, mas pelo poder de Deus através da nossa vida, tudo será possível àquele que crê. Então, é importante você que nos assiste, não perder o fio da meada, né? As lições, né? As próximas lições elas vão falar sobre o próprio Jó, sobre a teologia dos amigos de Jó. Então a gente vai parte por parte, a gente hoje não vai cometer o erro de já falar sobre a segunda lição, né? A gente vai nos prender a essa introdução, a esse cuidado, né? De mostrar a base do livro de Jó, para que a gente entenda principalmente uma coisa. A gente vai ter problema com o tempo, com o autor, com várias coisas. Mas a gente tem uma certeza absoluta. A inspiração do livro de Jó é certa. Deus inspirou o livro de Jó
ao contrário do que pregam aí os teólogos liberais, que dizem que a Escritura ela não tem, ela não é essa verdade, né? Que dizem que não há de fato verdade numa história como a história de Jó. E aí nós vamos mostrar para os irmãos claramente que, ainda que o autor seja incerto, a data seja incerta, o local onde Jó habitou seja incerto, uma coisa é certa: Deus é quem inspirou o livro de Jó, e nós temos certeza absoluta que as lições que são extraídas desse livro podem mudar de vez as nossas vidas. O primeiro ponto nos fala sobre a autoria do livro de Jó e a data do livro de Jó. E nós vemos então que isso já começa um problema entre os teólogos, isso aí, né? Que muitos dizem que foi Moisés, outros dizem que foi o próprio Eliú, que estava aí, o quarto jovem, né? Que comentou na lição. E também pode ter sido Salomão, Ezequias, Isaías. Todos eles podem ter um deles ser escrito. O próprio Esdras, né? Isso. Que nós estudamos na lição Mas passada. Na verdade, a gente entende que esse livro de Jó, o fato ocorreu no tempo patriarcal. Porque a gente vai ver vários detalhes na lição aqui que nos vai dar a entender que foi na época patriarcal. Ou seja, antes mesmo de Moisés, no tempo de Abraão, ou talvez até antes de Abraão. Mas todos que nós estudamos, quando estudamos, nós vemos que Jó foi o primeiro livro, antes mesmo de Gênesis. Mas por que ele não está no início? Por que ele não está lá na frente, antes de Gênesis? Ordem cronológica, né? Não, porque ele não está na ordem cronológica. Ele está na ordem de assuntos. Vai o quê? Primeiros 5 livros, que é o Pentateuco. Aí depois vem mais 12 livros, os livros históricos. Vem mais 5 livros, que são os livros poéticos, que aí, onde está incluído o livro de Jó, é o livro poético. Por isso que ele veio lá para esse local aí. Aí então depois vem os profetas maiores, depois vem os profetas menores, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Aí então depois vem os evangelhos, né? Aí vem os evangelhos, o Novo Testamento. Então vem toda essa divisão. Como nos evangelhos vem o quê? Vem os primeiros livros, vem o quê? Os livros evangélicos, falando sobre a igreja. Depois vem sobre as epístolas, as cartas. E no final vai lá o quê? O Apocalipse, ou o livro da Revelação. Então tem toda uma sequência de assunto. Não é um assunto, não é a cronologia, não é por data ou por tempo, mas por assunto. Para que alguém possa ler, comece a ler a Bíblia lá em Gênesis e vá até o final no assunto todo, sem estar indo para lá e para cá. É um assunto decorrente e direto. Inclusive, Diácono Lúcio, é importante a gente destacar que isso não é um pensamento nosso, certo? A Septuaginta, né, eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar, né, um nome meio difícil, Septuaginta, mas é exatamente a tradução do hebraico para o grego, né, que foram Lembrando feitos... que Septuaginta é porque eram 70 homens. Isso, eram 70 homens que eles... O que aconteceu? Ptolomeu, ele tinha o intuito de ter a maior biblioteca, né, que alguém poderia ter, colocando ali todos os livros. Então ele queria também a Bíblia, né, o que a gente chama hoje de Bíblia. Então a escritura foi traduzida do hebraico para o grego. E aí o que acontece? Na Septuaginta, a tradição ela já coloca o livro de Jó exatamente como o primeiro dos livros poéticos. E também é essa mesma Septuaginta que coloca Moisés como um autor do livro, que nós defenderemos aqui que é algo incerto, né? Porque não há uma certeza que Moisés seja o autor do livro de Jó. A gente tem aí noções, né, que vão apontar para Moisés, mas a Septuaginta é importante a gente dizer, deixar bem claro que a Septuaginta é ela que coloca a autoria sobre Moisés, a própria história mostra isso, e também coloca o livro de Jó como o primeiro da lista dos livros poéticos. Então, quando eles organizaram, eles já deixaram o livro de Jó como o primeiro nos livros poéticos. Então, por isso que há uma certeza ainda maior de que Jó seja aí o primeiro ou um dos primeiros livros a serem escritos, né? E vão falar sobre assuntos bastante importantes. Para quem não gosta de teologia, eu só lamento, porque teologia e filosofia dentro desse livro é impossível não se falar,
porque é um livro que vai tratar sobre isso. Então é sempre bom a gente acrescentar, né, essas informações, porque também temos professores aí que estão aí conosco, né, que ministram. É importante trazer essas informações para que alguém não pense que nós estamos aqui inventando alguma coisa para repassar para os nossos irmãos. Eu lendo até um certo livro, que eu não me recordo agora o autor, e que diz que o livro de Jó, a época em que aconteceu, deve ter sido logo após a época da Torre de Babel. Logo após. Então foi logo bem no comecinho. Né? Alguns atribuem a presença de Moisés quando teve com o seu sogro, né, em Midian, né? E aí nós queríamos só descartar uma coisa, irmãos. Alguns livros históricos escritos por liberais dizem que o livro de Jó foi escrito por vários autores em vários tempos. Pelo amor de Deus, não defenda isso em canto nenhum, porque isso não tem base bíblica nenhuma. Pode descartar essa informação. O máximo que nós teremos aqui são essas informações aí que a própria Bíblia ela aponta para cada um de nós. Então, essa ideia é descartada. São de pessoas que não acreditam que a Bíblia ela é inspirada por Deus e nem acreditam que o todo da Bíblia é verdade, mas que é a ficção na palavra de Deus. Pronto. O segundo ponto nos fala sobre a pessoa histórica de Jó. E a Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica, ou seja, existiu. A gente até lendo na leitura, que nos fala o seguinte, logo no primeiro versículo de Jó. Vê se tu vê aí, abre a Bíblia aí. Jó? Jó, primeiro livro de Jó, primeiro capítulo, primeiro versículo. Vamos ficar logo aqui, logo no início. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, logo no primeiro versículo aí, o primeiro capítulo, já se identifica que Jó existiu, porque diz o quê? Havia. O verbo haver, né? Então, existia. É como se tivesse existiu, havia, ou seja, tinha um homem chamado Jó. Então, a própria leitura já está nos identificando que não é uma invenção, mas que realmente existia aquele homem, né? Jó não é um personagem fictício, né? Isso. Aí nós vamos ver também Ezequiel, que também nos fala lá em Ezequiel 14:14, né? Também nos fala de três pessoas, né? Fala que Noé, Daniel, e fala sobre Jó também. Então, como ele também estava se referindo a Jó, não é possível que somente Jó era fictício e os outros existiam. Mas estavam falando também de homens que realmente aconteceram isso. Ou seja, inventou ali na hora o nome de Jó, né? Não pode, né? É isso mas mesmo. Que realmente ele estava incluso ainda do meio desse povo, onde Tiago também fala sobre ele. Então vemos várias passagens bíblicas que falam sobre Jó, não como um personagem ou algo criado, mas como uma pessoa realmente que existiu e que aconteceu. Mas o que acontece, Cláudio, é que muitas pessoas acham difícil acontecer tal caso, como aconteceu com Jó, e assim como o inimigo, e assim como seus amigos, duvidam que ele tenha continuado sendo fiel. Porque o próprio Jesus diz na sua passagem que é difícil, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, né? O próprio Jesus diz isso. Mas a gente vê também que o próprio Jesus também nos fala, quando tem aquele acontecimento daquele rico que diz: Senhor, o que é que eu faço para entrar no céu? E ele diz: obedece aos mandamentos, todos obedecem. Jovem rico, né? Isso. Aí diz então: dê tudo que tu tem e segue-me. E foi o que ele fez? Não quis, né? Desistiu. Mas a gente já vê um outro rico que, ao contrário desse, aceitou. Zaqueu. Zaqueu era um rico, ele era comerciante e eles esnobavam e cobravam muito caro dos outros, e ele tinha muito dinheiro. E quando Deus disse: desce que você é na tua casa, e foi o que ele disse, Deus entrou no seu coração e disse: todo aquele que eu tenho defraudado, eu tenho cobrado a mais, eu devolvo 4 vezes. É um homem que houve mudança, mudou o seu coração. Então, é exatamente o que o texto lá vai dizer, né? Porque o texto vai dizer assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico morar no céu. Todavia, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, a gente sabe que, de fato, é difícil.
né? Claro que também tem um contexto, né, da agulha, do camelo, que a gente não vai se deter aqui, que são detalhes da passagem, mas Jesus em momento algum quis dizer que era impossível e ponto final, né? Que não havia jeito para uma pessoa que fosse rica. Por isso nós estamos aqui vendo o exemplo de um homem, né? Claramente de alguém que teve aí a sua vida transformada. E eu até penso, Diácono Lúcio Leal, que esse seja ainda um problema dos dias de hoje. Porque na verdade, questões, né? Na leitura nós vamos ver que Jó era um homem rico. Ele tinha o quê? Tinha 10 filhos, onde ele tinha 7 homens e 3 mulheres, tinha o quê? 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, tinha o quê? 500 bois e 500 jumentas e tinha muitos empregados. Era um homem rico. Era um homem rico. Se fosse comparar com alguns homens de hoje, o homem era um empresário claramente declarado, né? Então, Isso. é indispensável a gente destacar isso. Então, isso traz mais peso ao livro de Jó, né? Mas isso nos assusta, irmãos, exatamente por causa dessa questão. Por quê? Porque hoje ainda existem pontos de vista que defendem essas ideias, né? De que um justo não pode sofrer, de que Deus jamais... Se Jó fosse um contemporâneo, uma pessoa dos dias de hoje, eu acho que ninguém tinha coragem de mexer com esse homem, não. Porque o que ele era espiritualmente, o que ele era em termos materiais, era de calar qualquer pessoa, né? Talvez dentro de algumas igrejas ninguém tivesse coragem sequer de tocar aí no contexto da história de Jó, ainda que Jó estivesse passando por todo problema. Acho que o máximo que alguém diria aí para Jó é que ele tivesse só paciência, porque o melhor ainda estaria por vir, como a gente muito escuta hoje. Mas Jó reflete para nós a importância de nós entendermos que ainda que tudo aconteça à nossa volta, Deus não perde o controle das coisas, né? Eu acho que isso é indispensável. O Glauber, né, Pai Senhor, é nosso irmão e líder, né? Também aí, líder do nosso setor. Ele diz o seguinte: é porque o homem natural sempre vai querer arranjar argumento, subterfúgio para tirar a credibilidade da Bíblia Sagrada, sempre. Exatamente. Infelizmente, o livro de Jó é aquele livro que choca com algumas ideias que existem por aí. Infelizmente, Diácono Lúcio, alguns crentes se apossam dessas tristes ideias que minimizam o poder de Deus para endeusar alguns homens, né? Algumas pessoas chegam a acreditar que Deus não era capaz ou não tinha motivo para permitir que nada acontecesse com Jó, o que não tem nada a ver com o contexto da história. Pelo contrário, irmãos, Deus, diferente do homem, diferente de algumas lideranças, Deus não está preso ao que o homem é, a que o homem tem, a que o homem faz. Pelo contrário, querendo ele ser Deus sobre qualquer pessoa, o que nós temos, sabemos ou fazemos, para Deus não significa nada. Então, isso até nos faz temer um pouquinho mais, porque tem gente que acha que pelo muito ser, pelo muito ter ou pelo muito fazer, acha que está isento de passar por alguma coisa. E Jó vai nos provar, por meio da sua história, que com Deus as coisas não funcionam assim. Ou seja, Jó vai provar que o ser é melhor do que o ter. Verdade. Que ser é mais importante do que ter, do que fazer. Infelizmente, na nossa cultura, as pessoas acham que fazer ou ter é mais importante do que ser. A pessoa pode ser o pior mau caráter que for, mas se ele faz um negócio bonitinho, né? Ou se ele tem alguma coisinha a mais, as pessoas já preferem, né, encará-lo como algo sobrenatural. Mas Jó vai nos mostrar que o importante diante de Deus é ser. Porque quando a gente que aconteça ou que deixe de acontecer, Deus estará ali para provar, né, inclusive a favor dos seus próprios servos, aquilo que ele tem para fazer no meio de cada um de nós. É incrível que o ser, como é melhor do que o ter, que o que Deus, o testemunho de Deus é sobre o que ele é, não o que ele tem. Satanás não, acusou do que ele tem, né? Ele é assim, é próspero, tem tudo porque ele... Essa teologia do diabo, né, que a gente chama de, gosta de utilizar essa expressão, essa teologia de Satanás, até hoje é usada de alguns. Fulano só está na igreja porque, enfim,
tem isso, não passa por isso, não é? É o que o diabo semeou, irmão, é o que o diabo plantou. O que Deus fez foi mostrar para o diabo, mostrar para nós, mostrar para quem quer que seja, de que as coisas não funcionam assim. Com Deus não há barganha, não é uma troca de favores. Pelo contrário. A pergunta que deve permear o nosso coração é a seguinte: será que Deus encontra respaldo em nós para falar com autenticidade o que ele falou a respeito de Jó? Será que nós estamos encarando os nossos problemas como Jó teve a coragem de encarar? Então tudo isso, irmãos, vai girar em torno desse livro. As lições, elas são sobrenaturais. Eu tive fazendo recentemente a 3ª leitura desse livro e eu confesso uma coisa: se a gente ler esse livro 10 vezes, a gente tira 10.000 conclusões aí para nossas vidas, porque é um livro recheado de lições maravilhosas para cada um de nós. Então vale a pena, irmãos, vale a pena estudar esse assunto. Uma das frases que eu ainda escuto no decorrer dos dias que nós vivenciamos, Diácono Cláudio Lúcio Leal, é que Deus, ele só coloca aquilo em nós até aquilo, o que nós podemos suportar. Aí a gente olhando para Jó, irmãos, será se foi pouco ou foi muito sobre a vida de Jó? Jó perdeu tudo, irmãos. Mas Deus conhecia ele e sabia o tanto que ele podia suportar. Exatamente. Não é à toa que pro próprio diabo Deus disse isso. Vai lá pra tu ver assim. Ele não blasfema nada. Isso é uma das coisas, é uma das lições, irmão, que nós devemos tirar, que nós cristãos. É uma das coisas que a Terezinha Moura compartilhou aqui nos comentários, dizendo que nós devemos, tem algo nas nossas vidas que nós devemos perder. Ela até comentou aí, como é o comentário que ela colocou aí. Eu falei aqui, irmãos, eu confesso e peço perdão à irmã Terezinha, porque ela colocou o seguinte: tem momento na vida do crente que precisamos perder para conhecer e entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Exatamente. Olha só o que é algo interessante. Isso é o livro de Jó, irmãos. Será se nós estávamos realmente preparados para suportar isso que Jó suportou? A pergunta fica. Porque, irmãos, o que Jó passou, irmãos, foi algo assim impressionante, que nós devemos tirar lições e conclusões para nossas vidas neste livro de Jó. Aqui, Diácono Lúcio, é interessante o comentário da Terezinha, que a gente parte até de uma ideia que Jesus lançou, que foi Jesus que deixou. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, Jó é aquele espelho em que em que reflete em nós a imagem daquele homem que não estava seguro no que ele tinha, no que ele fazia, mas no que ele era, porque o texto começa dizendo que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso era o que Jó era. E outra coisa, o Lúcio falou aqui sobre o que Jó tinha. O que Jó tinha, ele perdeu. Mas o que ele era, irmão, ficou até o final da sua vida. Olha o que é que o versículo 3 vai dizer no finalzinho, Cláudio. Ó. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Poder ele tinha. Hoje em dia a gente costuma dizer, tem um ditado que a gente diz, quer conhecer tal pessoa, dê poder. Né? Eu ouvi essa frase uma vez em cima de um púlpito. Ou seja, você dá poder a alguém, a pessoa se transforma, se acha melhor do que os outros. Jó tinha tudo isso e ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. E o interessante que é de lembrar, Diácono Lúcio Leal, é que Jó, ele sacrificava antes de algo acontecer pela vida dos seus filhos. Era um exemplo como pai, como mordomo, era um exemplo como administrador, era um exemplo de homem de Deus, porque uma pessoa que ia lá e enquanto seus filhos dormiam, né, ele já fazia sacrifício, porque talvez os filhos tivessem pecado contra Deus, como o texto vai dizer. Então, irmãos, é um exemplo de pessoa, né? Nós não estamos aqui, como é que se diz? Nós não estamos aqui endeusando Jó, não. Nós estamos trazendo luz lições, aqui sobre reconhecendo as características marcantes da vida desse homem. E talvez se não fosse por causa disso, Jó, como alguns de nós, não tivesse suportado e tivesse feito algumas besteiras no decorrer da vida pelo que ele passou. Imagina aí,
passar pelo que esse homem passou e mesmo assim continuar sendo o que ele era, como nós acabamos de dizer, o ser é mais importante do que do ter, do que o fazer. Jó permaneceu sendo aquilo que de fato ele era. E aí fica uma lição para nós. E o interessante que você citou aí, tanto o Diácono Cláudio como o Evandro, sobre o sacrifício que Jó fazia pelos seus filhos. Isso nos faz mais e mais acreditar que a sua época era na época patriarcal, ou seja, não havia ainda o sacerdócio. E ele era sacerdote da sua própria família. Isso. Ele mesmo fazia o sacrifício porque não havia o sacerdócio ainda. Justo. Então, ele foi antes ainda dessa época. Para você entender, Jó capítulo 1, versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Era 10 sacrifícios, irmão Lúcio Leal, irmão Evandro, nossos irmãos que nos assistem. Era segundo a quantidade deles. Então, Jó fazia por cada um deles o procedimento espiritual que ele achava que era necessário para manter firme a sua família, né? E longe aí de blasfemarem ou de ferirem aí a glória de Deus com qualquer gesto ou atitude que eles pudessem cometer. A Marilene até diz, Pai do Senhor, eu gostaria de saber dos irmãos se algum dia Jó passou por ansiedade, né? Nós vamos falar sobre isso, irmã Marilene. Eu acredito que na segunda lição, quem era Jó, né? Nós vamos tratar sobre algumas coisas. Irmãos, Jó, em dado momento da vida, ele se sentiu mal, sim. Ele disse que era melhor ser um aborto do que ter nascido. Né? Ele vai colocar diante de Deus o que ele sentia. O que Jó não fez, de forma nenhuma, foi perder a sua fé em Deus. Ou blasfemar. E nem blasfemar ou atribuir a Deus algum motivo para o seu sofrimento, como assim queriam que acontecesse aos seus amigos. Alguns daqueles que falaram, muitas vezes até em nome de Deus, né? Que amigos, hein? Que amigos, né? Nós ouvimos no dia do treinamento que os amigos de Jó eram grandes amigos, mas eram péssimos conselheiros, né? E aí a gente precisa ter cuidado, irmãos. Muito cuidado com bons amigos, mas péssimos conselheiros, que essas pessoas, às vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, elas findam meio que confundindo a nossa cabeça e nos distanciando. Você quer um exemplo de maus amigos, para as mulheres, por exemplo? Muita amiga, muito boa, ajuda tudo, mas aí tem um problema em casa, deixa esse marido. Atrás de outro, deixa esse daí. Misericórdia, né? São amigos, mas que, para aconselhar, são péssimos conselheiros. São péssimos. Vamos para o segundo ponto, que já vai dar ali 6 horas, viu? Lembrando aos irmãos que nós falamos acerca da autenticidade textual de Jó. Exatamente. Na nossa lição nós estamos obedecendo aí sem ler, irmão. Nós vamos evitar um pouco ficar lendo para não ficar muito chato aos irmãos, certo? E pode ir participando aí, tá certo? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, se algo que nós não lemos, os irmãos... Exatamente. Coloque nos comentários aí que nós... Aqui nós já falamos sobre autoria, sobre local, sobre data, né? Estamos falando sobre o contexto do livro de Jó. Aqui vai colocar a pessoa histórica de Jó. Nós já falamos que Jó era essa pessoa, né, que outros autores citam na escritura. Então era uma pessoa assim, uma pessoa de verdade. Nós temos aí a terra que Jó vivia, né? Um comentário aí para nós passar para o segundo ponto aí. Ur dos Caldeus, né? A gente vai ver que essa época era a época dos patriarcas, como deixou bem claro aí o diácono Lúcio Leal. E assim nós vamos repassando aí ao segundo ponto, depois aqui do comentário do irmão André, que diz o seguinte: irmãos, vamos pensar um pouco. E quando tem pessoas que não têm poder e nem dinheiro, mas o seu eu é tão arrogante, prepotente, cheio de si, por simplesmente ter um pouco de conhecimento, acha que não precisa de mais ninguém, veja até onde vai a coisa, né? É outro limite, né? É outro extremo, né? Que a gente não pode jamais... eu até acredito, irmão André, que também se encaixa exatamente no ter, né? A gente deixou bem claro que o importante é ser, porque ter e fazer são coisas que são relevantes. Aqui, o ter conhecimento, né,
passa também pelo teste do T. E aqui nas nossas aulas nós até costumamos deixar bem claro que a gente precisa partir de um princípio, de que o conhecimento não é nosso, ele é adquirido, ele é recebido. E se Deus quiser estalar o dedo aqui e a gente esquecer de tudo isso que nós estamos pensando e falando, a gente vai esquecer dentro de segundos e a gente não vai ter nada para oferecer. Ou seja, nós não temos nada para oferecer para ninguém, né? Por isso que é tão importante o ser melhor do que o ter, porque o ser vai com você até depois da morte. Agora o ter fica, não. Exatamente. Você pode ser milionário, morreu, fica tudo aqui. Agora o ser, se você é um homem servo de Deus, um homem que crê em Deus, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, vai com você. Até o André coloca aqui que a questão não é ter poder aquisitivo, né? Mas sim personalidade, é exatamente isso. E aí nós englobamos tudo, não só falando, nós falamos aqui do exemplo do rico lá, porque Jó era um homem rico, né? Mas aqui engloba tudo, engloba o ter conhecimento, engloba o ter uma condição financeira melhor, engloba o morar num lugarzinho melhor. Infelizmente, é uma realidade, né? Não deixa de ser uma realidade. Caixão e nem gaveta tem, nosso irmão Fabão aí, né? Irmão Fabão colocou caixão e nem gaveta tem. Se ter alguma coisa e achar que por tê-las o ser humano pode querer ser melhor do que alguém, pior é quando esse ser humano não tem nada e acha que mesmo assim ele pode ser melhor do que alguém. Tudo isso passa por esse filtro da personalidade. E é por isso que a gente conclui, né, essa fala e o comentário do nosso irmão André, deixando bem claro exatamente isso. O segredo é ser. Se você é humilde, você pode ter o que tiver, que você não pise em ninguém. Se você é uma pessoa simples, se você... vou dar o exemplo de Jó. Integridade, retidão, temor a Deus, né? O desvio ali do mal, são características de pessoas que não estavam preocupados com o que eram na sua cultura. E olha que nessa cultura aqui, ele era um homem super poderoso. Mas em nenhum momento nós vamos ver aqui Jó abusando, né? Nem dos próprios amigos que pisoteavam ele. Pelo contrário, sempre se colocando abaixo. E quando no final do livro tem um encontro com Deus, aí é que ele se humilha mesmo, porque ele diz: na realidade eu tinha tudo isso, eu podia tudo isso, mas eu te conhecia era só de ouvir falar. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Então, é exatamente esse o contexto. São lições maravilhosas no livro de Jó que podem ser retiradas para a nossa vida. Independente do que temos, fazemos, falamos, a gente precisa ser aquilo que Deus quer que a gente seja, para que a gente não encontre nenhuma dessas dificuldades aí na nossa trajetória. Pronto. Prosa e poesia, ou seja, a estrutura literária do livro de Jó. É interessante que, talvez se você for comparar poesias nossas aqui de brasileiro, é totalmente diferente. As poesias deles não é como a nossa, é diferente. Na nossa poesia tem que as palavras estar combinando no final, né? As frases, né? A poesia nesse sentido era diferente. É, diferente, né? A gente vai ver, por exemplo, Cantar de Salomão é uma poesia, você não vai encontrar esse tipo de coisa assim. Então, são poesias do livro de Jó, catalogado como poesia. Então nós vamos dizer que no livro de Jó, que fala sobre poesias, aí tem uma organização. Aí vai organizar em quê? Vai ser o quê? 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Onde vai o quê? Vai ter aquele diálogo entre Jó e um de seus amigos, vai ter Jó com outro amigo, cada um fala por vez, né? Eu até citando para os irmãos que fala de 3 amigos, mas na verdade são 4. Mas por que só fala de 3 e somente lá no final, lá no 32 é que vai falar do 4? Porque o 4 era jovem. E como da cultura daquela época, os anciões falavam primeiro, o jovem falava por último. E ele esperou tudo aquilo, aquele diálogo teve um momento que ele não suportou e entrou na conversa. Disse: olha, eu fiquei calado até agora, ouvindo vocês, mas aí eu quero falar agora. Então é quando a gente vai ver que vai ser um dos conselhos mais, pelo menos, equilibrado. Um dos melhorzinhos foi o do jovem, né? O do jovem Eliú, né? E ele então dá aquele conselho e também ele mostra que realmente não é tudo aquilo que as pessoas estão dizendo, né? Aí é exatamente o porquê dessa divisão, né? Os primeiros capítulos aí, eles são uma prosa,
né? No meio ali você tem uma poesia e no final ele conclui com uma prosa novamente. Então, é por isso que ele é catalogado aí como um livro poético, né? Como vai dizer o autor aqui no segundo ponto sobre a estrutura literária do livro de Jó. É prosa e poesia porque ele se divide exatamente dessa forma. Prosa, poesia e depois prosa novamente. É a forma que ele está contextualizado, é a forma que ele está organizado no cânon, né? E que ele e o lindo desse livro, né? Ao contrário do que muita gente pensa, é exatamente que ele é um livro inteiro, né? Ele não são várias histórias, ele é uma história do começo ao fim, né? Muito parecido até com a epístola, né? Que começa aqui com um sentido e vai até o final naquele mesmo sentido, o que é difícil às vezes na poesia judaica, né? Na poesia judaica eles não obedecem tanto esse sentido da literatura, mas aqui o bom do livro de Jó é exatamente isso. Ele começa, né? Ele tem começo, meio e também tem fim de uma forma muito bem organizada. Tem os três amigos dele, Elifaz, né? Bildad e Zofar. E logo depois vem Eliú, e logo depois de Eliú vem a complementação de Deus, né? Deus faz a revelação. Final da narrativa, né? Exatamente, Deus deixa todas as coisas acontecerem e no final ele faz aquela reviravolta, ele se manifesta ali e coloca todo mundo no eixo, né? Coloca Jó ao ponto de entender a sua situação, coloca os amigos de Jó ali ao ponto de reconhecerem os seus erros, né? E triunfo fazendo luz aqui, dando luz aqui ao tema da revista desse 4º trimestre, né? Dentro da fragilidade de todo mundo, a gente viu aí a soberania de Deus sobre todos eles. E prova mais uma vez que nem sempre as enfermidades ou doenças provêm de alguma coisa errada que você fez. Exatamente. E, entre parênteses, até acontece, né? Você vê na vida pregressa que você era alcoólatra, aí de repente você sente problema no fígado e diz, foi o inimigo. Foi a consequência. Consequência dos seus atos, né? Isso é uma das coisas, Diácono Lúcio, que nós devemos entendermos e também adquirir para nossas vidas, porque existem muitas pessoas que pregam dessa forma e dessa maneira, achando que se eu pequei, certo que vai ter uma consequência por aquilo. Mas não querer dizer que o mal que eu estou pagando é por aquilo que aconteceu. A gente não quer anular aqui a doutrina bíblica, que é bíblica e tem respaldo bíblico de que todo pecado tem consequência. Isso. E as consequências do pecado são cruéis. Mas sabe o que eu acho interessante? É que em todo o livro de Jó, em momento algum a gente vai ver Jó passar por alguma coisa e vai dizer, isso é o diabo, e era o diabo, né? Hoje, nem tudo é o diabo e as pessoas atribuem tudo ao diabo, né? A gente estava no nosso aulão, né? E a gente viu até um exemplo muito claro, a pessoa leva uma topada ali, né? E diz assim, se foi o diabo que botou essa pedra, mas não foi a pessoa que trabalha lá com o calçamento, né? Que colocou a pedrinha lá, porque é o trabalho dele colocar o calçamento lá. Então, nós temos essa dificuldade de entender a soberania de Deus nas coisas que acontecem. Aqui eu me assusto quando eu leio a história de Jó, irmãos, porque em momento nenhum Jó vai dizer, meu irmão, quer saber de uma coisa? Eu sou um homem de Deus e isso é o diabo querendo tirar aqui a minha... A gente sabe que também esse entendimento para a época não era comum, né? Não tinha também esse entendimento claro. Mas o que me choca, irmãos, é que aqui está acontecendo algo numa dimensão totalmente espiritual, num local completamente aquém do nosso aqui. Mas mesmo assim, Jó se manteve. Ninguém chegou para Jó e disse, não, Jó, tem paciência aí porque está passando uma prova. Não sabia, irmãos, apesar do que estava acontecendo entre Deus, o diabo lá, Jó estava mantendo a sua vida normalmente, sofrendo como qualquer outra pessoa, né, e superando cada dia as suas dificuldades. Então isso também é lição para as nossas vidas. Eu acho interessante, Diácono Lúcio Leal, bem rápido para passar aqui para o Lúcio Leal, é que no versículo 10 vai dizer o seguinte, falando acerca disso que nós acabamos de falar, é que a esposa de Jó, quando chega até ele, vai dizer o seguinte, quando ela fala, tu ainda tá aí dessa forma? E Jó olha para ela e diz assim, sabemos receber o bem de Deus e também sabemos receber o mal.
Exatamente. É um problema da nossa cultura, né? O bem de Deus a gente abraça, irmão Lúcio, mas o mal a gente tem dificuldade de aceitar. Não é uma das coisas que nós devemos entender, irmãos. É o que a Terezinha comentou aqui. Nós devemos entender o propósito de Deus na nossa vida, irmão. Não é só bem não. Nós também devemos entender que mal sobrevirá sobre as nossas vidas e devemos entender. É tipo o seguinte, Diácono Lúcio Leal. Eu vou até me expressar com os irmãos bem rápido. Acerca de tá com um tempozinho que eu não trabalho, mas eu tinha feito algo para Deus. Eu falei algo para Deus: Senhor, se eu sair daquela empresa, eu vou trabalhar só para a obra. E graças a Deus, irmãos, esses dias eu estava até me questionando eu mesmo, dizendo o seguinte: rapaz, eu estou tanto tempo em casa, acho que eu vou voltar a trabalhar de novo. Só que eu sei fazer algumas coisas, irmãos, na minha própria casa, e às vezes eu tento fazer aquilo, mas esqueço que aquilo que eu prometi para Deus, eu devo cumprir. E é uma das coisas, irmãos, que nós devemos entender. Sabemos que o bem, ele vem por permissão de Deus, mas também sobrevém o mal. Não porque Deus é mal. Nós também não defendemos a doutrina calvinista, né, de que Deus é o criador do mal, né? Que Deus é ele que comete o mal sobre a humanidade. A gente não vai se deter a isso porque não é o assunto da nossa lição e a gente já falou isso. Na lição 3 a gente vai falar sobre isso. Exatamente, sobre predestinação, né, e livre-arbítrio, a gente já tocou sobre esse assunto. Mas a gente crê exatamente que Deus permite que o mal também nos toque, muitas vezes para glorificar até o seu próprio nome. Mas de maneira que Deus tem um controle de tudo, ele sabe. Então, nada está fora do controle de Deus. Assim como em Jó e como muitos outros, Deus dá a permissão, mas é até aquele limite. Porque ele sabe o nosso limite. A Damares até colocou aqui: bendito seja a aflição que me faz aproximar de Deus. Glória a Deus. Exatamente. A gente precisa ter esse olhar. Eu acho que se a igreja brasileira ela entendesse melhor as causas do sofrimento, ela glorificaria mais a Deus. Porque para que povo para sofrer mais do que o povo de Israel? E tanto reconhecerem a divindade, né? E tanto reconhecerem o poder que Deus tinha. Então, às vezes, o sofrimento, ele nos faz exatamente isso. A aflição, às vezes, ela vem exatamente para isso, para nos fazer aproximar um pouco mais de Deus. Então, assim a gente cumpre aí os 3 tópicos aí, né? Prosa e poesia, organização, abundância de figuras de linguagens, né? Abundância de figuras de linguagem, a gente vê, né, em todo o texto lá, né? Que a gente vai, quando ele fala de vai e vem, como de um tecelão, fala sobre o vento, sobre a nuvem, há várias figuras de linguagens no livro de Jó, né? Agora, o interessante é que nós devemos, embora tendo todas essas figuras de linguagem, o livro de Jó, não se pode fazer uma doutrina em cima do livro de Jó. Exatamente. Como não é correto teologicamente falando se formular doutrina alguma dos livros do Antigo Testamento, né? Todo cuidado é pouco quando nós pensarmos na expressão doutrina partindo dos costumes do Antigo Testamento. Então, é de observarmos com muito carinho esse ponto, né? Porque são costumes que hoje são totalmente diferentes, né? Exatamente. Vamos passar para o terceiro ponto, não é isso? Isso. Natureza e mensagem do livro de Jó. Por que o justo sofre? A pergunta que não quer calar, o autor colocou aqui para a gente meditar, irmãos. E aí, os irmãos que estão nos assistindo aí, Diácono Lúcio, você que está nos assistindo, por que o justo sofre, irmão? Você pode colocar aí nos comentários a sua opinião. Por que você acha que o justo sofre? Quem é o justo? Quando a gente coloca aqui, o justo é aquele que foi justificado por Deus. Eu, você, os demais irmãos, aquela pessoa que você conhece, que está passando por uma... E por que o ímpio prospera enquanto o justo sofre? Vamos emendar a pergunta. Por que o justo sofre e o ímpio prospera, irmãos? É importante a sua opinião aí a respeito disso. Isso é algo que os teólogos e os filósofos debatem há muito tempo. Brigam até o dia de hoje, né? Uns dizem uma coisa. Para tentar entender. É um dilema, né? Então, nesse livro de Jó, nos vai explicar o porquê. Nesses aspectos, vai até o capítulo 42 e vai nos dar realmente uma luz, o porquê. Primeiro,
Nós devemos saber o que foi que Jó disse quando tudo disseram que tudo estava acontecendo com ele. Ele disse, nu vi ao mundo, nu eu vou. Ou seja, eu não tinha nada, e agora eu tenho tudo, tudo é de Deus. Se ele quiser tirar, ele tira. Exatamente. Foi Deus que me deu, foi Ele que levou. Até a nossa vida é de Deus. E até o nosso espírito, que a gente acha que é nosso, também não é nosso, é de Deus. A gente gosta até daquele louvor, né? Que diz, Deus, né? A gente gosta até daquele louvorzinho que diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. Mas na prática parece que isso é bem difícil, né? Parece que algumas pessoas... Né? Na teoria até consegue lidar muito bem com esse texto, como né? Na música, né? Como na música. Até canta que se emociona, chora. Mas quando Deus diz, esse crente tá uma benção, eu vou tirar isso aqui dele. Opa, menino. Mexeu, diz, opa, já não vou mais estar nessa igreja, que essa igreja já tá me trazendo azar, tá dando certo isso, tá certo aquilo, é a igreja, é o pastor. Vou para outro canto. Irmão. O André colocou aqui que em Provérbios diz que a chuva vem para todos, tanto para bons como para ruins. Né? Então, alguém respondeu aí por que o justo sofre? O André aí, só o André que colocou até agora aí que a chuva, o texto diz que a chuva é para todos, né? Que o que acontece sobre justos também acontece sobre ímpios, né? E você, Evandro, o que é que você fala sobre o justo? Por que é que o justo sofre? Eu posso ir na Bíblia, no texto? Mais que ou você quer a minha expressão? Fique à vontade, né? Eu vou aqui no Salmos, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo de número 7, que vai dizer o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Leia Jó 1:21. Vamos lá para Jó agora, né? 1:21 diz o seguinte: e disse, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 2:3. 2:3 diz o seguinte: disse o Senhor a Satanás, observar-te meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Uma das coisas por que o justo sofre é para envergonhar Satanás. Porque quando o justo, olha bem a frase, não estou dizendo que é qualquer um, mas o justo, alguém fiel, temente, que zela pela palavra de Deus, ele sofre. Nós sabemos que todo sofrimento tem um fim. Nada é eterno. Vai chegar um dia que Deus disse basta. E quando ele diz basta, ele diz, cadê Satanás? Tu conseguiu? Tu não disse que ia derrubar ele? Tu não disse que ele ia cair? Uma das formas é para o quê? Glorificar a Deus. Por isso que o justo sofre. Para glorificar o Deus. Para envergonhar Satanás, para Satanás ver que ele é mesmo um perdedor, que ele pode tentar colocar provação, colocar luta, coloca tentação, e o justo vence tudo isso. Satanás é o quê? Envergonhado. Então, o justo sofre justamente para isso. Exatamente nesse comportamento, né? Nesse comportamento, Mateus capítulo 5, o versículo de número 43 em diante, ele diz: vocês ouviram falar, né, ou vocês ouviram o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam apenas aqueles que vos amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo. Então, é exatamente quando a gente entende isso e vive de acordo com isso que o nome de Deus é glorificado. Que a gente se coloca na condição de filho, né? Em que as pessoas reconhecem que de fato nós somos filhos de Deus. Infelizmente tem gente que
não suporta ver o ímpio prosperar. Mas por que que ele tem e eu não tenho? Por que que o carro dele é melhor do que o meu? Meu irmão, talvez ele trabalhe um pouquinho mais do que você, né? Ele passa algumas horazinhas extra lá ganhando o que você ainda não quer ganhar. Enfim, o fato é de que o mesmo sol que brilha para nós também brilha para eles. E se nós fizermos, né? Eu não estou falando em termos de pecado, mas em termos de labuta mesmo, trabalharmos o quanto um ímpio trabalha, né? Claro que sem abandonar a vida com Deus, porque aí a gente parte para um outro princípio, o princípio da dependência, que reconhece que o homem, ele só tem aquilo que Deus permite que ele tenha. O que diz a palavra de Deus? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Do que os filhos da luz. Então, a gente jamais vai esquecer de que quem me provê aquilo que eu tenho necessidade é Deus. Nós não temos essa dificuldade. O ímpio não reconhece isso. E você vê que Deus é tão fiel que mesmo assim, Deus não precisa tirar o que ele tem para provar isso para ele. Nós precisamos entender que aquilo que temos é providência de Deus. E naquilo que temos nós precisamos glorificar a Deus exatamente por meio disso, para que fique claro o porquê da nossa dependência. Então, isso faz toda a diferença. É nisso que nós só somos conhecidos exatamente como filhos de Deus. O porquê que nós somos criados? Para glorificar Deus. Tudo é para glorificar a Deus. Isso. Olha só, Diácono Lúcio Leal, Jeremias capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito, contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Interessante que, se a gente for falar de justo, a gente pode também, irmãos, lembrar do próprio Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus era justo, irmão. A Bíblia vai dizer que não existia nenhum justo sequer na terra. E o próprio Jesus tornou-se homem, irmão, sem pecado, para justificar nossas vidas, irmão, na cruz do Calvário. Não devemos também nos esquecer de Cristo, que se fez injustiça por amor de cada um de nós. Aliás, para que alguém, se o sofrimento não justifica a nossa vida com Deus, se sofrer é sinal de que nós não estamos bem diante de Deus, para que pior que Jesus próprio passou, né? Para que sofrimento maior? Quem de nós já sofreu mais do que a Cristo, né? Isso prova, irmão, que essa ideia não é verdadeira, que essa teologia ela não tem pé e nem cabeça. A Damares até coloca que quando o justo passa por aflição, seja doença, desemprego, provas, né, grandes, as pessoas têm o mau costume de dizer, como os amigos de Jó, está bem no pecado, né? Exatamente. O interessante é porque, só concluindo aí, para que Satanás vai atribular os seus servos? Não tem porquê. Ele vai atribular, vai atentar, é os filhos de Deus mesmo. Eles não vão atribular os dele. Já são atribulados, né, Lúcio? Então, essa ideia de que o justo não pode sofrer, pode sim. Agora, uma outra pergunta que é feita aqui na revista. Existe bondade desinteressada? Alguém é bom sem nenhum interesse de querer algo em troca? É a tese do diabo. Alguém só é bom se quando tiver está sendo alguma... beneficiado, né? Uma barganha? Não, vou servir a Deus, mas ele também tem que me abençoar. Já viu aquela oração que os irmãos têm mania de fazer? Se tu fizer isso, eu faço aquilo. Irmão, isso é barganha. É querendo algo em troca, né? Isso é bondade interesseira. Eu não falto um conto de doutrina. Pronto, rapaz, se Deus me abençoar aqui, primeiro dinheiro, rapaz, se eu receber o auxílio, primeiro que eu tiro aqui é pra obra de Deus. Aí quando recebe... Mas por quê? Porque isso é bondade interesseira. É a pergunta que o autor faz. Existe bondade desinteressada? Existe, irmão. Ou deveria existir. Isso. Na realidade, todas as nossas bondades, elas devem ser desinteresseiras. Nunca dê uma oferta
Querendo algo em troca. Querendo ou esperando receber, né? Ah, porque se eu der 10, Jesus vai me dar 20, como diz a teologia da prosperidade, né? Nunca abençoe a vida de alguém esperando que pelo fato que você está fazendo aquilo, Deus também precisa fazer na sua vida. Não devemos cair nesse erro, né? Não, irmãos. Pelo contrário, a bondade ela deve ser sem nenhum interesse. A gente não faz, igual a questão dízimo, né? Hoje nós temos os liberais aí, né? Infelizmente alguns crentes defendendo a ideia de abolir o dízimo, porque uma série de desculpas aí que não tem contexto bíblico nenhum. E aí a gente parte de um princípio, irmãos, quando você dá dízimo, oferta na casa de Deus, você não está dando para ser abençoado, você está dando porque você já é abençoado. Você não está dando e nem pode dar a sobra daquilo que você tem, mas as primícias daquilo que você recebeu de Deus. Porque dízimo e oferta é isso. É aquilo que você dá com o coração. Aquela oferta que você dá ali, oh meu Deus, eu vou tirar isso daqui hoje, mas só porque falta, mesmo vai dar para me pagar a luz agora. Não dê não, irmão. Porque aí para a igreja vai servir para gastar o dinheiro, mas diante de Deus você não está fazendo nada. Por quê? Porque a bondade ela precisa ser sem nenhum interesse. Quando há qualquer tipo de interesse, hoje eu vou para o culto para mim conseguir a benção tal. Irmão, o interesse está errado aí. E a gente não pode cair nesse erro. Ainda existe bondade, sim, desinteressada, mas é um desafio. Satanás foi isso que ele foi acusar Jó. Essa é a ideia dele. Né? Era interessado. Aí Deus deixou que ele fosse lá e tirou toda a sua riqueza. Mas mesmo assim viu que ele continuou. Qual era a ideia do diabo? Ele só te adora porque tu cerca ele de tudo ele tem. Tuas mãos estão sobre ele, né? Toca no que ele tem para ver se não é assim. E aí ele viu que de fato não era. Né? Jó não buscava a Deus pelo que tinha, nem pelo seu poder. Jó buscava a Deus porque ele de fato era um homem íntegro, né, diante de Deus. Para concluir aqui, irmãos, para o Lúcio passar para o último ponto aqui, para nós ir para a conclusão, que a hora já passa. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, ainda falando acerca de justo, vai dizer o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Exatamente. Diácono Lucel. Pronto, é o que ele fala aqui. Ainda uma das últimas provas foi a saúde de Jó, né? Ele disse, então, depois de tudo feito isso, aí diz a Bíblia que Satanás foi lá e indagou de novo a Deus. Mas também tem saúde. Já perdeu algumas coisas, mas tem saúde. Tem saúde, ainda está ainda em pé ainda, dizendo tudo aí. Queria ver ele doente. Isso é uma das teses de Satanás, viu, irmão? Tem um livro muito bom que fala sobre as teses de Satanás, viu? Dias Lopes. Tá bem ali escutando a história. Ele tentando achar algo que pudesse derrubar. Porque essa é a razão de Satanás. Ele fica ao nosso derredor procurando uma brecha. E ele procurava uma brecha em Jó para atacar e não conseguiu. Por que não conseguiu? Foi o testemunho do próprio Deus, diz o quê? Um homem reto, temente, íntegro e que foge. E olha que era Deus, irmão, que estava falando isso de Jó. No início do livro vai falar a respeito de Jó, mas o próprio Deus, irmãos, dá esse testemunho para Satanás, viu? Uma coisa é eu dar testemunho de mim mesmo, né, ou de alguém. Outra coisa é Deus dar testemunho desse cidadão. Qual será o testemunho de Deus que Deus dá de você? Vamos pensar sobre isso, irmão. O que é que Deus pensa sobre as nossas... Imagina aí, porque a gente sabe que, né, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas a gente sabe que existe um local específico onde o diabo, onde a própria personificação aqui do diabo, o próprio Satanás, ele tem acesso à sala do trono, né, como muita gente chama. E a gente sabe que diuturnamente, como diz Apocalipse, ele está lá acusando os irmãos, né? Fazendo acusações. A pergunta que fica é, irmãos, nos coloquemos no lugar de Jó. Imaginemos aí a pessoa de Satanás chegando, né, diante de Deus
E Deus perguntando para ele a mesma coisa. De onde é que tu vem? Eu vim de passear a terra, de rodear por ela, né? O primeiro vagabundo. Há quem diga que o diabo é o primeiro vagabundo que existe, porque só vive de fazer isso, de rodear a terra e passear por ela. Não sei como é que ele não tá tonto ainda, né? E aí, eu queria que os irmãos se colocassem no lugar de Jó. Imagina aí Deus perguntando pro diabo: tu tem visto meu servo Lúcio? Né? O que é que Deus tem para dizer a respeito de nós, irmãos? Isso aqui é importante. Às vezes a gente está preocupado com o que o pastor pensa sobre nós, o que é que os irmãos que... Eu tenho quase 5 mil amigos no Facebook, aí as pessoas às vezes dizem assim: cuidado com o que tu pode... Se eu estou preocupado com o que alguém pensa lá no Facebook sobre mim, às vezes nós estamos preocupados sobre o que fulano, beltrano pensam a nosso respeito. Mas a pergunta que fica é: e sobre o que Deus pensa sobre nós e alega sobre nós? Será que Deus tem algum testemunho para falar, né? Com todo o respaldo que Deus falou a respeito de Jó sobre as nossas vidas? Vamos refletir sobre isso, né? Ou será que o diabo tem motivos reais, como não tinha sobre Jó, para ir até a presença de Deus acusar-nos? Né? Essa deve ser a nossa preocupação. Né? Como é que nós temos vivido diante da pessoa de Deus, né? Será que o diabo tem espaço para chegar lá com autonomia e dizer: eu provo que ele não é isso que o Senhor está dizendo? Né? Ele, na verdade, tem sido diferente. Com Jó foi diferente. O Senhor disse, realmente aconteceu. Mas com esse daqui, eu sei que esse daqui não é isso aí, não. Então, precisamos refletir um pouco sobre isso, irmãos. Exatamente por essa questão. Como nos posicionamos frente a Deus? O que é que Deus testemunha a respeito de nós? Não mexa com esse daí, você precisa mexer com ele não, porque esse daí já está na sua mão mesmo. Né? O que nós temos pensado a respeito disso? Como é que nós temos vivido a nossa vida não perante a igreja, fora do púlpito, fora do microfone, quando as luzes se apagam, quando a gente não está nos holofotes, quando a gente está no quarto fechado? Como é que Deus nos vê? Porque lá nós estamos despidos, nus perante a presença dele. Ali ele está enxergando tudo. Como é que nós temos nos encontrado nesse último tempo? E no terceiro subponto diz aqui: pode o homem compreender a Deus? Nós jamais podemos compreender a Deus, porque nós não temos a mente, não podemos penetrar na mente de Deus. Não podemos conhecer a Deus perfeitamente como Ele é. Mas um dia sim, nós vamos estar lá frente a frente com Ele, vamos ver Deus. O autor aqui, ele coloca a importância do impacto de Deus com a vida do homem, né? A gente sabe que o todo de Deus, homem nenhum conhece e nunca vai conhecer. De tudo que Jó sabia sobre Deus, irmãos. Lá no final do livro, você vai encontrar ele dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar. Porque contemplar a Deus com os olhos é diferente de ouvir falar de Deus. Irmãos, tem muita gente aí falando de Deus, ministrando sobre Deus, um monte de coisa com Deus, mas só de ouvir falar sobre Deus. Não se escandalize com isso não, pelo amor de Deus. Uma coisa é o que nós sabemos sobre Deus. Minha teologia pode ser muito perfeita, a forma que eu prego sobre Deus deve ser muito linda. A pergunta é: nós temos visto Deus face a face? Nós temos nos encontrado com Ele? Nós temos tido a experiência que Jó teve aqui? Porque não foi só Jó, né? A Bíblia sempre vai dar mais ênfase ao conhecer a Deus de fato do que eu ouvir falar sobre Deus. Uma certa vez Jesus perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo? O Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Mas vós, o que vocês estão vendo sobre mim aqui? Vocês sabem o que a meu respeito? Então, Jó conhecia a Deus só de ouvir falar, irmãos. Mas chegou uma hora que ele disse: mas agora meus olhos te veem. E é outra experiência quando o homem contempla a glória de Deus. E na conclusão aqui nos fala justamente isso: que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Eu até acrescentei na minha revista aqui, Diácono, o autor colocou que o conhecimento de Deus é um anseio de todo ser humano. E eu coloquei aqui uma necessidade. É verdade. Né? Porque ansiar conhecer Deus, irmãos, faz parte da vida humana. A gente tem esse desejo de conhecer. A gente anseia por conhecer a Deus. Mas a nossa alma sente necessidade de conhecer a Jesus. Pronto. E nós vamos continuar durante essas lições. Nós vamos ver que o livro de Jó transcende ao teológico.
Nós vamos buscar muito, me aprofundar totalmente, mas nunca vamos chegar ao todo, né? ao todo. Para eu concluir minhas palavras, meus queridos, eu queria citar só algo que eu marquei aqui acerca de Jó. É que existia um povo adquirido, povo judeus, a qual o próprio Deus escolheu entre as nações. Mas só que aqui uma passagem que eu marquei é que vai dizer o seguinte, que Jó era um homem habitante do norte da Arábia, um homem não israelita, mas era justo e temente a Deus. Não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver com onde mora. Te lembra que foi o que disseram sobre Jesus? E pode vir alguma coisa boa? Da Galileia? Da Galileia. A Galileia não prestava, mas Jesus prestava, irmão. Pode vir alguma coisa. Não é o lugar, irmãos. Tá aí o texto. Jó não era judeu. Né? Não há indícios de que Jó seja um judeu. Pelo contrário, alguém ali que pende pro lado árabe, né? É lá na Ur dos Caldeus. Mas era um homem que tinha integridade. Então, não tem essa história de que o homem é formado pelo meio, não. O homem, ele ou tem ou não tem o caráter que precisa ter. Hoje nós precisávamos introduzir o livro, porque livro de tudo Jó, que né? nós vamos falar daqui para frente é baseado nessas A informações. respeito de Jó, né? Nós introduzimos só o livro mesmo, né? E aí a lição 2, que vai ser sexta-feira. Sexta-feira nós estaremos aqui para mais uma lição. Se Deus nos permitir. Se Deus quiser. E o tema da lição de sexta é: quem era Jó? E aí nós vamos falar algumas coisas maravilhosas aqui. Um homem de caráter, né? A gente vai falar que Jó era um homem sábio e próspero. A gente vai falar aqui que Jó era um homem de profunda piedade pessoal. Enfim, a gente vai falar sobre muita coisa interessante aí que esse homem chamado Jó, ele tem para nos ensinar. Irmãos, vamos estar orando aqui. Pedir aqui ao nosso irmão Evandro para estar orando pelas nossas vidas. Glória a Deus. E em seguida, a gente já vai estar concluindo a nossa lição, porque ainda temos culto hoje ainda. Amém? Amém. Muito obrigado, irmão, pela sua participação e os seus comentários. Deus os abençoe. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta comecinho de noite, Senhor da glória, a qual o Senhor tem nos concedido, de ainda estar falando aqui, Senhor, da tua palavra, Deus querido. Desde já, ó Deus Santo, abençoa o teu povo, Senhor, que participaram juntamente conosco, Senhor, da glória desta live, Senhor, que teu Espírito Santo ilumina, Senhor, capacita, Senhor, da glória, para que eles possam entender, Senhor, da glória das Escrituras sagradas, Senhor querido. Então, nesta noite, Pai amado, nos abençoa, nos fortalece e nos livra, Senhor, de todo mal e toda astuta e cilada do diabo, Senhor, pois é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amém. Amém. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço e a paz do Senhor.